Para quem tem receio de como evoluir no idioma inglês, seja básico, intermediário ou avançado, hoje a gente vai falar de uma metodologia única, direto da SSLC aqui no Canadá. Na SSLC, que já existe há quase 3 décadas, os alunos estudam diferente da maioria das escolas. Eles são separados de acordo com as suas habilidades, ou seja, você tem gramática, leitura e escrita, conversação, pronúncia, como habilidades a serem desenvolvidas no seu aprendizado de idioma durante um intercâmbio. E aqui isso é feito diferente das outras escolas. Imagine que você tenha um nível de gramática muito ruim, então você vai estudar com alunos que têm o mesmo nível que você. Supondo que você tem uma capacidade de entender, de listening, que é melhor, então você vai estudar com alunos que também têm uma capacidade melhor de entendimento, no caso de listening. Para conversação, para pronúncia, escrita, leitura, da mesma forma. E aí essas aulas elas vão acontecer diariamente, de 9 até as 15 horas. Bom, a SSLC fica localizada em Downtown Vancouver, muito próxima de grandes atrações, como Canada Place aqui ao lado. Não muito distante você está no Stanley Park, tem todas as atrações de Downtown Vancouver ao nosso redor. As salas de aulas, que nesse caso desse prédio, que tem 3 andares, são 26 salas de aula, que vão separar os alunos, como eu disse, de acordo com o seu nível de conhecimento. Existe também uma coisa muito interessante, que além das aulas que terminam às 15 horas, existe o que eles chamam aqui de Grammar Homework, ou Grammar Concepts, Writing Helping, que são aulas extras que são dadas todas as quartas-feiras, das 3h10 até as 4 da tarde. Então, além das 25 horas, que são mais comum que os alunos façam aqui, eles têm essa hora adicional, caso eles queiram utilizar, é opcional. Outra característica que me chamou a atenção aqui é como eles separam os tipos de alunos. E existem as temporadas por idade, que aí entra um fato muito interessante. Nessa escola é possível que alunos durante os meses de janeiro, fevereiro e julho estudem inglês a partir de 13 anos de idade, olha que legal. Sendo que a maioria vai ter aí entre 15 e 17 anos. Durante todo o restante do ano e nos outros programas que a gente vai falar, aí você vai ter os alunos convencionais, com 20, 30, 40 anos. Teve até um casal de brasileiros muito interessante que veio aqui com 65 anos para passar 6 meses estudando. Então você tem opções para todas as idades. E no anexo ao lado tem inclusive aulas para as crianças entre 6 e 12 anos de idade. E como toda escola, o mix de nacionalidades é muito importante. Aqui, durante o período de janeiro, fevereiro e julho, que tem os alunos mais novos, você tem um percentual de brasileiros que pode chegar no máximo em 17%. Já os demais alunos vão ser do Japão, da Coreia, da Turquia, da Colômbia, do México, da Europa, de diversas localidades. Agora, normalmente, quando a gente pega os campos, seja de Vitória, você tem, em média, 3% de brasileiros, ou seja, se você quer fugir de brasileiro, você vai para a cidade pequenininha e super charmosa que é Vitória. Em Toronto, 8% de brasileiro, em média, e aqui em Vancouver, em média, 6% de brasileiros. Oi, meu nome é Luísa, eu sou de Campinas, São Paulo, tenho 16 anos. Também fiz muitos amigos, muitos brasileiros, mas muitos de outras partes do mundo também. Vamos falar um pouco sobre essa opção que o Canadá oferece de estudar e trabalhar? Aí, nesse caso, nós estamos falando da VIC, que é um private college focado em business, customer service ou digital marketing. Esses 3 possíveis cursos que você faz por aqui, eles vão ter uma duração de 6, 7 meses estudando e depois mais 6, 7 meses trabalhando. Durante seu período de estudo você pode também trabalhar, trabalha meio expediente. E durante o período de trabalho você só trabalha. E para fazer esse tipo de career college, você vai ter um inglês normalmente intermediário. E muitos perguntam assim, que tipo de coisa se estuda num curso como esse? Tem um tema, por exemplo, que é Human Resource, ou Interpersonal Skills Development, Global Marketing, Food and Beverage, Hotel Industry. Se você estiver fazendo aqui um inglês por um período curto e você quer
ter a oportunidade, por exemplo, falar de Global Marketing. Tem uma duração de 4 semanas e você, durante seu período de inglês ou após fazer o período de inglês, você pode fazer também. Coisas que eu vi de interessante dos alunos que eu conversei, que estão aqui fazendo esse tipo de programa, é de que teve 3 casos de alunos que depois que estavam trabalhando, foram convidados para permanecer aqui com visto de trabalho, chamado LMIA. Quando o aluno ganha o LMIA, a possibilidade de ficar mais 2 anos e depois consegue inclusive aplicar para uma residência permanente, seja através de algum programa federal. Isso é uma dica que poucos sabem, então vale a pena anotar, mesmo sabendo que não é uma garantia, é uma chance. Agora, falando de acomodação, existe a casa de família e existe a residência estudantil. As casas de família vão ficar a 45 minutos de distâncias aproximadamente, e a residência estudantil, por esse grupo ter residências próprias, elas ficam até 15 minutos de distância da escola. Eles têm 6 edifícios aqui em Vancouver, e nessas opções de residência estudantil é possível ter um quarto compartilhado, ter quarto privado, ter banheiro privado, vai muito do nível de conforto que você está buscando. Oi gente, meu nome é Carol, eu tenho 19 anos, eu tô morando agora na GIC, que é a residência estudantil, e assim, para mim foi uma das melhores decisões que eu fiz, uma experiência incrível. Bom, turma, como eu falei, a gente está em Vancouver, e Vancouver sempre é muito gostoso de falar sobre essa cidade, porque oferece muitas coisas legais para fazer. Então, natureza super exuberante, você tem o Stanley Park, que é um parque inclusive maior do que o Central Park, onde você pode fazer um passeio de bike que vai durar. Tem várias esculturas indígenas muito bonitas que contam um pouco da história do Canadá. Você tem as praias, né? Tem a Sunset Beach, você tem English Bay, Kitsilano Beach, que ficam lotadas pelos moradores intercambistas durante o verão. Além das estações de esqui. Tem 3 estações de esqui muito pertinho daqui, que são em North Vancouver ou West Vancouver, bem perto daqui. Tem Whistler, que é muito famoso, fica 1h30. Você pode fazer passeios para Rocky Mountains, pode ir para Seattle. A escola organiza constantemente atividades para ver essa interação com os alunos. O meio de transporte também funciona muito bem, então facilita muito a locomoção do aluno, seja para vir para a escola, seja para passear. Você tem o SkyTrain, você tem Seabus, você tem o ônibus. Estou mostrando aqui para vocês uma ideia de como são as salas de aula, com 12 alunos em média por sala de aula. Eu fiquei andando para lá e para cá aqui num corredor, porque por mais que sejam vários andares, para eu me locomover de um andar para o outro eu tenho que pegar o elevador. Mas a mensagem que importa é dizer que os diferenciais dessa escola podem atender muito bem os seus interesses de aprendizado. Oi gente, eu sou a Elo, eu sou do Brasil. Eu senti pela primeira vez que eu era eu mesma aqui, foi uma experiência muito boa, eu recomendo para todo mundo. Por favor, compartilhe com seus amigos, dê o seu like, quem sabe nos esbarramos aqui na SSLC, no Canadá, em Vancouver, em Toronto, em Vitória ou pelo mundo. Valeu!